Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação de resultados do Grupo CPFL Energia. Falaremos hoje do resultado do quarto trimestre e também do ano de 2024. Sou Carlos Cirino, diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL, e hoje vou conduzir a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, nosso CEO, Miss Kedi, nossa CFO, bem como demais executivos da companhia. Durante a apresentação, vocês poderão utilizar o botão Interpretation para os canais em inglês ou português, conforme sua necessidade. Gostaria também de informar a todos os participantes que, ao final da apresentação da empresa, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Todas as perguntas serão feitas em português e ao vivo, e para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, que também se encontra na parte inferior da plataforma. Lembro também que este evento está sendo gravado. Então, eu passo a palavra agora ao Gustavo Estrella para darmos início à apresentação dos resultados. Ok, obrigado, Sereno. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui no nosso call de resultados do quarto trimestre de 2024. Eu já passo aqui para o slide 3, aqui com os nossos destaques. Então, a gente entregou no ano um EBITDA de 13 bilhões de reais, no quarto trimestre de 3 bilhões 276 milhões, um crescimento de 5,3 em relação ao quarto tri do ano passado, um lucro com 1,5 bilhão de reais, crescimento de 18% em relação ao ano passado, e no ano um lucro de 5,8 bilhões de reais. A nossa dívida, fechamos com 27 bilhões, uma alavancagem na relação dívida líquida sobre EBITDA de 2,07 vezes. O CAPEX, um outro destaque importante, um crescimento expressivo em relação ao ano passado, né, no trimestre, um crescimento de 21%, de 1,9 bilhões de reais, e no ano fechamos em 5,8, basicamente o número do nosso guidance do começo do ano passado. Bom, em relação aos dividendos, a proposta que está sendo encaminhada para a nossa Assembleia é de um pagamento de dividendo por ação de 2,79, o que dá um volume total de dividendos de 3,2 bilhões de reais, o que representa um número um pouco acima de 70% do payout em relação ao lucro do ano de 2024. Bom, em relação aos negócios, no segmento de geração, um destaque importante, a conclusão do projeto da PCH Querubim no final do ano passado, entrar em operação no comecinho de janeiro desse ano, né, com 28 megawatts de capacidade instalada. O nosso plano ESG 2030, entramos com mais um compromisso aqui diretamente ligado ao tema da resiliência climática, né, um tema que, por óbvio, afeta muito os nossos negócios. Então é importante que o plano ESG esteja vinculado ainda mais com os negócios e com o momento, né, das operações, do nosso grupo. Tivemos também a certificação ISO 56002, um ISO ligado à inovação, é a primeira empresa do setor com ISO ligado à inovação, do porte do grupo CPFL. E tivemos também reconhecimento importante no Prêmio Melhor de Gestão da Fundação Nacional da Qualidade, um troféu ouro para a CPFL Santa Cruz e a CPFL Piratininga, e o troféu prata para a CPFL Paulista. Bom, passando aqui para o próximo slide, falando um pouquinho sobre vendas. Então, aqui no quarto trimestre, tivemos um desempenho de vendas, um crescimento de 1,4%. A gente se acostumou a ver, ao longo de 2024, crescimentos muito expressivos, especialmente nas classes de baixa tensão, no residencial e no comercial. Nesse trimestre, um pouco diferente, o residencial caindo 1,7% e o comercial com um crescimento flat em relação a 2023. Acho aqui, em grande medida, né, além do efeito da geração distribuída, que continua afetando essas duas classes, temos um efeito agora negativo de temperatura, que fez com que a gente não tivesse aqueles crescimentos que tivemos nos trimestres anteriores. Mas ainda assim, a gente pode ver, né, que na linha de macro e outros, as duas classes continuam tendo um desempenho positivo importante, né, mesmo sem crescimento em relação a 23, que já tinha uma base, né, de consumo já elevado em função também da temperatura no final de 2023, a gente continua mantendo os níveis de consumo elevados nessas duas classes. Acho que um destaque importante vem da classe industrial, com um crescimento de 4,3%,
Acho que o que a gente vem observando aqui dos últimos, talvez um ou dois trimestres, é um crescimento mais robusto da classe industrial, se confirma mais uma vez, o que dá uma perspectiva mais positiva da contínua retomada da indústria nas nossas áreas de concessão. Quando a gente olha nos segmentos, dentro da classe industrial, né, o segmento de alimentos, que é o nosso maior segmento, um crescimento de 0,5, mas a gente vê um desempenho muito positivo vindo de químicos, borrachas e veículos, com crescimentos na média de 7%. Passando aqui para o slide do ano, né, então, como eu falei, acho que na classe residencial e comercial, acho que o grande destaque é o desempenho com crescimentos acima de 6% nas duas classes, apesar do efeito da geração distribuída. Isso se reflete muito pelo aumento do consumo per capita e também, obviamente, pela temperatura nessas duas classes, trazendo aqui um impacto positivo. Então, no ano, a gente fecha a indústria com crescimento de 3%. Então, como eu falei, é um crescimento importante, robusto, uma perspectiva também positiva agora para 2025. Né? Quando a gente olha pelos segmentos, né, mais uma vez, químicos, borrachas e veículos são aqui os principais destaques, com crescimentos entre 3% e 6% para cada um dos segmentos. Bom, aqui no slide 6, a gente pode ver o desempenho do crescimento sem os efeitos sazonais. Então, de maneira muito estável, a gente vê um crescimento bastante robusto da classe residencial, né, com crescimentos, especialmente nos dois últimos anos, muito fortes. Também na classe comercial, período pós-pandemia, né, pós-2020, crescimento muito estáveis, crescimentos aí de 5 a 7,5%. A indústria, muita volatilidade, né, 2021 ainda reflexo, talvez do início da pandemia em 2020, mas a gente vê o ano de 2024 com um ano assim bastante positivo da indústria, com crescimentos próximos de 3%, sem os efeitos sazonais, e, como eu falei, uma perspectiva positiva para 2025. E aqui a gente faz uma correlação desses crescimentos com o PIB. A gente tem obviamente, uma correlação muito grande do PIB com o consumo de energia, o que fez aqui um desbalanceamento em favor do aumento do consumo da energia para esses anos. É um efeito maior de temperatura, trazendo mais consumo, especialmente nas classes de baixa tensão. Bom, passando aqui para o slide 7, falando de inadimplência, acho que inadimplência foi um ano bem desafiador, 2024, né? Como a gente pode ver aqui, os três primeiros trimestres com inadimplências com volumes bem acima, né, das nossas médias históricas. Tivemos ao longo do ano alguns desafios, especialmente ligados às nossas ações de cobrança, em especial o corte de energia, seja pelas tempestades, pelas enchentes no Rio Grande do Sul, fez com que a gente tivesse dificuldade de aumentar o volume de corte, né, que é a nossa principal arma de combate à inadimplência, mas no quarto trimestre a gente conseguiu aumentar o volume de corte e a inadimplência já respondeu, caindo para 0,9, né? A gente fecha o ano com 1,13, número substancialmente superior a 2023, mas uma perspectiva positiva, né, de que, se a gente conseguir manter, e essa é a nossa expectativa, o volume de cortes em patamares elevados, a gente vai sim conseguir controlar e até reduzir mais a nossa inadimplência ao longo de 2025. Bom, aqui no slide 8, sobre perdas, né, perdas também, momento também desafiador de perdas. Mesmo assim, conseguimos reduzir o volume de perdas na comparação com 2023, atingindo 8,28, né? Duas concessionárias, a RGE e a Santa Cruz, já abaixo dos níveis regulatórios, tá aqui um dado bastante positivo, ainda com desafios um pouco menor na Paulista e o grande desafio na Piratininga, no controle de perdas nessas áreas de concessão. Bom, aqui no slide 9, que é um dado importante ligado à qualidade, a gente vê curvas de DEC das nossas quatro distribuidoras, né, DECs aqui em torno de pouco superiores a 4 horas nas empresas de São Paulo, né, um destaque importante na RGE, né, só para lembrar que esse número da RGE, há 6, 7 anos atrás, ele rodava em torno de 15 horas,
batemos hoje 9 horas de DEC, aqui fruto de muito investimento naquela área de concessão, troca dos postes de madeira, automação, digitalização da rede, fez com que a gente conseguisse atingir números bastante positivos ligados ao DEC. Outro dado importante em relação aos conjuntos elétricos, né, todas as nossas 4 distribuidoras atendem aos limites regulatórios dos conjuntos, né, então também um dado importante, um grande desafio, né, acho que esse indicador é o que drivou o nosso aumento de investimento dos últimos anos, né, e aqui está o resultado bastante positivo, não só do DEC de forma consolidada, mas também do DEC por conjunto elétrico em todas as distribuidoras do nosso grupo. Bom, no slide 10, sobre geração, a gente vê aqui um aumento do preço do PLD no quarto trimestre, aqui muito fruto do aumento do preço do mês de outubro do ano passado, pela hidrologia mais fraca. Esse preço voltou muito rapidamente a partir do mês de novembro, mas na média de preço, um aumento expressivo em relação ao ano de 2023. Em relação ao GSF, fechamos praticamente em linha com 2023, com o GSF em 90%. O destaque aqui na eólica, então a gente teve uma queda na produção de geração de 6,6%, expurgado os efeitos do curtailment. Isso aqui tem sido o grande desafio da geração ao longo de 2024 e possivelmente também ao longo desse ano. Teríamos tido um crescimento na geração de mais de 14%. Então, de novo, aqui o GSF afetando de maneira significativa não só o nosso negócio de geração, mas também os resultados do Grupo CPFL de forma consolidada. E aqui a disponibilidade das nossas eólicas, uma queda que basicamente em função de manutenções, algumas programadas e outras não, mas com uma perspectiva, eu diria, positiva de recuperação desses índices ao longo do ano de 2025. Bom, na sequência, eu passo a palavra para a Kedi para seguir com os resultados financeiros. Okay, thank you, Gustavo, and good morning, everyone. I'm going to talk about our financial result. On our EBITDA in the third quarter, it was 3.3 billion, a growth of 5.3% over the same quarter of last year. And in the next slides, I'm going to talk about the performance of each section. In distribution segment, EBITDA reached value of 1.9 billion, a decrease of 8.7%, or in amount of 179 million, explained by the reduction in market and tariff. Despite the growth in market volume, they had a negative impact due to the tariff. Adjustment in Parcel B was a negative in Paulista due to the negative IGPM in the period. And also, we had some effect on Parcel A. The negative impact was offset by several factors. First one was concession financial asset with the increase of IPCA. And the second one was a decrease in PMSO and a reduce of private pension plan cost. And the next section is generation segment with an EBITDA that reached to 1.1 billion. 45.4% increase, or in amount 346 million. The result was impacted by 4 one-off effects. The first one is regarding Enercan. It is non-cash effect referring to the provision resulting from the testing the recoverable value of the asset. We had a negative effect of 334 million in the first quarter of last year and a positive effect of 56 million in first quarter of 24, which gives us a difference in number in amount of 390 million. And the second one is a reversal of liability in total amount of 123 million. That is also a non-cash effect that is related to the MME ordinance about the small hydrogen plant physical guarantee review, which was first issued in the year of 2015.
With a new resolution, which was disclosed in 2024, it established a different system to measure a lack of generation, and it favors technical discussion. So which made it possible to reverse the provision. And the third one is about a fair value adjustment related to Lajado investment. That is also a non-cash effect. In the amount of 90 million, is the total variance from last year, with a negative effect of 40 million in the fourth quarter last year and a positive effect of 50 million in first quarter of this year. And the last one of item is the agreement between CPFL and the Peddler Group in the amount of 191 million. To the end of, with that agreement, we end the consortium early. The recurring performance of the segment, despite a better wind, is given by some negative impact of the curtailment, and the negative impact in the first quarter is 49 million. The next section is transmission. The regulatory EBITDA reached to 192 million, a drop of 71 million, which is mainly due to a RAP adjustment in the 24 and 25 cycle, which was a negative due to a tariff revision. And next, we talk about trading service and the other segment. EBITDA in the quarter reached to a total of 80 million, with a decrease of 41 million compared to the same quarter last year, explained by a lower margin in our trading business. Amount was negative 89 million, and a one-off effect we have explained in the generation segment, which was the agreement between CPFL and the Peddler Group, and also the effect of Ordinance 30. We move on to the next slide. Our net income totaled to amount of 1.6 billion, an increase of 18.7% over the prior year's quarter. In addition to the variation of 165 million in EBITDA, the main effect were the following items. So on the financial result, compared to the same period of last year, we have a gain of 170 million, basically due to a better result of mark-to-market, which was explained by increase of risk spread curve, and also expenses with the debt due to a decrease in CDI compared to first quarter of last year. That was offset by increase of debt and IPCA. Also, monetary adjustment on tax credit and late payment interest and funds also contribute to the increase. In the next slide, we have our performance for the year of 2024. Our EBITDA reached to a total of 13.1 billion, an increase of 2.4%, which was mainly due to a generation segment extraordinary effects, which were offset by the curtailment. In distribution segment, we have a 1.8 reduction with the impact of Rio Grande do Sul flood and the increase of ADA. And we move on to the next slide. Our net income for the year increased by 4.1%, totaling to the amount of 5.8 billion. The biggest impact was the financial result, which was mainly because the decrease in MTM. The amount was 258 million, which was explained by a change in the risk spread curve, which increased last year and decreased in the year of 2024. The mark-to-market is a timing difference, and which will be profit neutral in the whole term of the fund. In this slide, we have the net debt in the covenant criteria that ended in the year with 27 billion in total. The adjusted EBITDA was 13 billion. So we ended the year with a net debt to EBITDA ratio of 2.07. It is important to remind to our investors that our financial covenant criteria is 3.75.
So our current leverage remains at a very comfortable level. Regarding dividends, our proposal is a payment of 3.2 billion, equivalent to 2.79 per share, which will be subject to the approval in AGM on April 29th. Moving to the next slide, we have the our debt amortization schedule, which is compared to our cash of 3.5 billion at the end of the year, give us a net cash coverage of 0.82 for our short-term amortization. Below, we have the debt nominal cost, which is 12.2%, which was mainly affected by the increase of CDI at the end of the year. And on the other hand, we show the gross debt profile with most of our debt linked to CDI, actually 81% of the debt linked to CDI, 18% of the debt linked to inflation, and 1% linked to TJLP. Finally, I'd like to highlight the funding, some of the funding operations that we did in last year, which reached to a total amount of 7.7 billion with an average cost of CDI plus 0.2% and an average term of 5.41 years. And also, I would like to highlight two transactions that we will conclude this year. First, the amount of 800 million from BNDES innovation funding for the smart metering project with an average cost of CDI minus 1.42%. That is a very good cost for this important project. And second, the NDB funding, which we're going to sign in March. The estimated cost for this debt will be around CDI minus 0.44%, which we will swap it to CDI. The next slide is about our CapEx. In 2024, we invested a total of 5.8 billion, which was 14% more than the previous year. That is in line with our project. In the breakdown of the segment, distribution segments will reach to a total of 4.5 billion in investment in expansion projects, system improvement, and modernization. In generation, we invested a total of 411 million in maintenance, plants and farms. And we concluded the construction of Kilobin, the small hydrogen plant. In transmission, 758 million were invested in reinforcement and improvement of our lines and transmissions. And the next slide, please. Next slide shows our CapEx plan for the next 5 years with a total investment of 29.8 billion, in which 24.7 billion will be in distribution and 3.7 billion in transmission, about 1 billion in generation, and 382 million will be in trading and other services. So that's our performance. So I'll give the floor back to Gustavo. Okay, thank you, Kedi. So now our last slide here, nosso último slide aqui, um pouquinho sobre mudança climática e resiliência. Acho que aqui alguns destaques de alguns projetos, né, nos nossos negócios que vão ajudar muito a nossa operação, né? O primeiro é em distribuição, falar da medição inteligente. Acho que esse é um projeto que a gente vem estudando já há muito tempo. Conseguimos fazer ele viável, né, da forma como ele está sendo executado. Então a gente começa esse ano com 200 mil medidores de inteligência. A expectativa é que nesse prazo aqui até 29, pelo menos 1,6 milhão de medidores serão instalados aqui, com investimento de 1,2 bilhões de reais. E não tenho dúvida que vai trazer um impacto muito positivo na percepção de qualidade do lado do nosso cliente. Na geração, é um desafio grande
seja de segurança de barragens, monitoramento dos ativos. A gente hoje tem uma plataforma aqui em Campinas, no centro de operação, para monitorar e operar as mais de 55 barragens que temos aqui, né, no nosso grupo. Estamos com investimento também de 10 milhões de reais. Hoje a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais automatizada, muito mais eficiente, né, do que fazíamos. E na transmissão, aqui no projeto de P&D, importante, de 6 milhões de reais, usando inteligência artificial para que a gente possa monitorar, toda a nossa área, com as linhas de transmissão, para que a gente possa entender se tem algum tipo de intercorrência na rede e fazer isso de forma mais tempestiva possível, para que a gente possa realmente atuar e evitar algum tipo de intercorrência na rede. Então, são só 3 exemplos, né, de grandes projetos que a gente tem hoje, na mesa, ligando, como eu sempre falo, muito a nossa operação com o nosso plano ESG, né, e a gente sabe que hoje o nosso maior desafio ele vem da mudança climática. Vivemos isso ano passado, né, não só lá no sul com as enchentes, mas também aqui no estado de São Paulo. Então, a expectativa é que a gente siga investindo na linha de entender como é que a gente pode melhorar a nossa operação, considerando um cenário muito mais volátil e incerto, como é o cenário que a gente enfrenta hoje. Bom, e a gente passa então agora para a sessão de perguntas e respostas. Liberar o vídeo. E aí, Gustavo? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Kedi, pela apresentação. Vamos então passar aqui a sessão de perguntas e respostas, seguindo aqui a ordem que foram solicitadas. Só lembrando que é só apertar o botão aí, Raise Hands. Então, a gente já tem uma primeira pergunta aqui do Mário do Banco Safra. Bom dia, Mário. Pode seguir com a sua pergunta aí. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria entender o que vocês acharam aí com relação aos termos da renovação de concessões das distribuidoras apresentado pela ANEEL nessa semana. Obrigado. Bom dia, Mário. Tudo bem? Sou o Jairo, diretor de assuntos regulatórios. Houve uma evolução, né, no termo em relação à proposta apresentada na consulta pública. Alguns pontos importantes foram endereçados, né? Por exemplo, a questão do prazo residual do contrato, a questão das cláusulas econômicas mais claras e objetivas, né, que permite fazer uma avaliação melhor do contrato, as questões das renúncias, né, das ações mais abrangentes, né? Então, a gente entende, nosso entendimento é que houve uma evolução. Agora vamos fazer uma avaliação interna aqui para internalizar e seguir adiante e avaliar o que a decisão a ser tomada. Obrigado, Mário. Vamos passar aqui então para a segunda pergunta. Pergunta do João Pedro, do Santander. Obrigado, João, aí pela participação. Pode seguir aí com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado por aceitarem minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu queria entender como que está a perspectiva de vocês para o curtailment nesse ano de 2025 e como vocês têm visto isso até agora. E também queria entender um pouco como que está sendo o diálogo com o regulador sobre o tema. Se teve alguma novidade, qual que é o ponto que está mais sensível no momento. Obrigado. E, João, obrigado pela sua pergunta. Bom, isso aqui acho que, como eu comentei aqui na nossa apresentação, assim, isso foi um impacto muito grande nos nossos resultados em 2024. A perda de resultado
na nossa visão, de 272 milhões de reais em 2024, e com uma perspectiva, assim, sem nenhuma mudança, muito negativa para 2025. A gente continua tendo a entrada de mais energia intermitente no sistema. Isso aqui tende a piorar ainda mais o tema do curtailment. Então, eu diria que hoje a gente tem duas frentes de atuação, né? A primeira é uma frente técnica, que aqui envolve agentes, envolve ministério, envolve ANEEL, envolve ONS. Então, tivemos uma série de reuniões com esses órgãos todos, né, tentando juntos discutir alguns caminhos, né, e de possibilidades no campo técnico do que dá para ser feito, né? Lembrando que acho que um ponto que o ONS coloca de maneira muito correta, né? Eu acho que a segurança do sistema ela é sim a prioridade e acho que nenhum de nós aqui fala em abrir mão disso, né? Tanto o ONS quanto os agentes. Então, com essa premissa aqui na mesa, né, entender o que tecnicamente é possível ser feito, e a gente entende que algumas coisas são possíveis de serem feitas, né, para que a gente possa, eu diria, minimizar o impacto do curtailment, né. Agora, para uma solução definitiva, eu acho que ela vai para uma outra frente, que na nossa visão é uma frente de política pública, né. Assim, a gente tomou uma decisão como país, né, de crescer a nossa matriz com energia renovável, isso aqui por razões óbvias, pelas características do Brasil, pelo nosso potencial, mas a gente hoje convive com uma intermitência no sistema muito grande, né. Então, como é que a gente faz para solucionar e manter o sistema, de forma geral, ele sustentável no longo prazo, né? Seja para os investidores que já estão hoje, né, investidos e que nunca imaginaram que pudessem ter algum tipo, né, de curtailment da forma como a gente tem hoje, né? Então, só assim, o ano passado eu tive, em alguns momentos do ano, a nossa térmica a óleo combustível sendo despachado ao mesmo tempo que eu tinha corte de geração eólica. Então, de fato, esse aqui é o desafio que a gente vai ter, né, de uma matriz que cada vez mais ela é renovável e cada vez mais intermitente. Então, isso aqui passa por uma política pública de como é que a gente endereça isso, seja para os investidores atuais, seja para novos investimentos. A gente hoje tem uma matriz com uma sobreoferta ainda relevante, mas em algum momento a gente vai precisar de novos investimentos, né? E quando precisar de novos investimentos, eu preciso ter um ambiente que permita se investir com segurança em geração renovável, de novo, usando a vocação natural do nosso país. Então, eu acho que passam por esses dois pilares aqui, essas duas frentes que hoje a gente atua muito, né? Eu acho que tem sim coisas do lado técnico para serem feitas, com talvez impactos mais de curto prazo, mas de forma estrutural, eu acho que a gente não escapa de uma discussão via política pública para endereçar o tema de curtailment de forma definitiva e que permita a matriz continuar crescendo com a nossa vocação natural de energia limpa e renovável. Ficou claro, muito obrigado. Beleza, obrigado, João. Vamos então aqui para a terceira pergunta. Pergunta da Luísa, do Itaú BBA. Muito obrigado, Luísa, aí pela participação. Pode seguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigada pelas perguntas. Tenho só um follow-up na primeira pergunta que foi feita sobre o processo de renovação das concessões, né? Queria primeiro entender a expectativa em termos de timing para a conclusão do processo, então, quando vocês esperam essa assinatura do novo contrato, e também como vocês entendem, né, que fica o impacto para os próximos reajustes tarifários do segundo semestre, dado que esse novo contrato prevê a troca do IGPM pelo IPCA. São essas aqui do meu lado. Obrigada. Bom dia, Luísa. Bom, o time, né, seguindo o cronograma do decreto, se seguir todos os prazos máximos em agosto, né, final de agosto, devemos, caso as empresas decidam, né, pela assinatura do contrato, deve ser assinado a antecipação. Agora as empresas, a partir de hoje, né, que foi publicado o decreto, temos 30 dias para se manifestar junto ao Ministério pela antecipação ou não, e aí segue o cronograma que está previsto no decreto. Em relação aos reajustes,
A ANEEL já tem um procedimento específico para esse procedimento, né, quando tem uma transição de contrato. Então, a gente entende que a ANEEL vai seguir as regras que já estão estabelecidas dentro dos procedimentos que já estão estabelecidos. Obrigado, Luísa. Acho que só para complementar aqui a fala do Jairo, né? Acho que esse procedimento que ele comentou é de fato fazer aí o ponderado pelos meses que vai ser IGPM, pós-assinatura e IPCA, tá, Luísa? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui a Paulista, que vai ter o reajuste em abril, né? Ela ficaria de abril até. Ela pegaria full IGPM nesse ano, mas em 26 ela ficaria até agosto, que é a data possível de assinatura de quem aceitar no IGPM e pós isso, né? Então, de agosto de 25 até abril de 26 no IPCA. Então, a ideia é que faça esse ponderado até que todas as companhias passem a ter isso 100% do IPCA, tá bom? Então, acho que é isso, Show. pessoal. A gente não tem mais perguntas Obrigada. aqui. Obrigado, Luísa. Então, vou. Apareceu. Carol. Carol aqui do Safra. Tudo bom, Carol? Pode seguir com a sua pergunta aí. Obrigado pela participação. Beleza, obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Aproveitando, né, o gancho, pensar um pouquinho, agora que passou esse passo de renovação de concessão, e temos aí uma minuta, né, já com as regras, relembrar um pouquinho como é que está a cabeça de vocês para alocação de capital, né, repensar um pouquinho a estratégia, dado que esse risco para algumas concessões era relevante, se vocês têm aí visibilidade do que seria talvez possíveis investimentos entre os segmentos, né, principalmente para distribuição, a gente sabe que tem algumas concessões que no passado eram de interesse de vocês, e até casar com o que o Gustavo falou sobre a questão do curtailment e investimentos em geração renovável, não sei se tem como vocês dividirem um pouquinho como é que está a cabeça para 2025. E voltando também na pergunta inicial do Mário, foram apresentados dois regimes econômicos possíveis, né? Não sei se tem já muito claro price cap ou algo que parece um híbrido de revenue cap, né? Se vocês têm já alguma visibilidade, se essa segunda opção de regime é de fato um regime interessante para concessões como as da CPFL, que são concessões talvez em regiões um pouco mais maduras. Não sei se já tem também um detalhamento, uma visão do que poderia ser esse regime B, né? Que a própria ANEEL falou como premissa no contrato. Obrigada. Ok, Carol, obrigado pela sua pergunta. Bom, sobre alocação de capital, eu acho que ainda está um pouco cedo, né, para a gente falar, né, o despacho saiu hoje, mas eu acho que aqui é um passo importante, né, numa linha de você voltar a ter uma perspectiva de mais longo prazo no setor de distribuição, né, o que é fundamental. Assim, a gente divulgou aqui um CAPEX de quase 30 bilhões de reais, dos quais quase 25 bilhões são na distribuição, e aqui a prerrogativa principal é ter uma visão de longo prazo para esse business. A gente sabe que esses investimentos eles se maturam ao longo de 10, 20 e 30 anos. Então, eu acho que hoje a gente dá um passo importante na direção dessa retomada dessa perspectiva de longo prazo, o que nos ajuda muito a nossa operação, o nosso planejamento aqui para os nossos negócios atuais, mas também olhando aqui para uma potenciais oportunidades de mercado caso elas venham a ocorrer. Então, eu acho que claramente, né, assim, a gente tem interesse em crescer, né, nos nossos negócios. Acho que em distribuição, por óbvio, né, o nosso principal negócio, a nossa maior expertise, naturalmente oportunidades serão avaliadas aqui pelo nosso grupo, e eu acho que talvez o pré-requisito, né, para que a gente possa fazer isso é ter uma regulação mais estável e previsível, como a gente acha que a gente vai ter novamente a partir de agora. Então, acho que aqui acho que hoje é um passo importante nessa direção. Quando a gente olha para os outros negócios, né, a gente continua olhando transmissão como uma com potenciais oportunidades, né? Vai ter o leilão desse ano, um leilão já com volume menor do que a gente teve nos anos anteriores, mas a gente continua olhando, e acho que hoje já temos uma posição
e uma forma de atuação nesses leilões muito mais competitiva do que éramos no passado. E provamos isso aqui nos últimos leilões, né? Ficamos sempre próximos ali, nos lotes onde a gente concorreu. Então a gente sempre coloca a transmissão como sendo um caminho de crescimento, seja via leilão, seja também aqui em relação ao nosso CAPEX, com quase 4 bilhões de reais nos próximos 5 anos, também um investimento expressivo, né, nas nossas linhas existentes. Em geração, aqui continua sendo o nosso desafio. A gente falou aqui do curtailment, e esse de fato é o grande desafio, né? No momento onde a gente tem uma sobreoferta da forma como a gente tem, né, e os riscos que são totalmente não gerenciáveis para a geração renovável nesse momento no Brasil, é muito difícil que a gente consiga viabilizar algum projeto novo ligado à geração, né? Então, eu diria que hoje, em relação à alocação de capital, acho que a gente olha com uma perspectiva hoje mais positiva para a distribuição, né, dada essa retomada da perspectiva de longo prazo, e para a transmissão, né, pelos leilões que ainda continuam acontecendo e pela possibilidade de crescimento, via novos investimentos. Eu vou passar para o Jairo aqui sobre a pergunta da renovação, tá bom? Obrigado. Obrigada. Oi, Carol. Bom dia. Bom, em relação ao modelo, né, B, é esperado que seja algo parecido com o Revenue Cap, mas ainda não está claro. Então, de antemão, a gente não consegue aqui afirmar uma preferência pelo modelo A, que é o Price Cap, né, que já deixou claro que é o modelo vigente, ou por um modelo B, né? Então, a gente precisa aguardar aqui as discussões e a proposta que a ANEEL irá apresentar para que a gente possa tomar uma decisão de forma mais definitiva. Legal. Se eu puder só fazer, então, um follow-up aqui, Jairo, vocês precisam decidir isso agora, não, né? Isso é algo que vai ser decidido uma vez que a ANEEL divulgue as regras, vocês possam, ao longo da concessão, tomar essa decisão. Seria isso, então, né? Dado que não tem ainda definido? Oi, Carol, exato. No contrato está previsto que nós teremos até a primeira revisão tarifária após a regra definida para tomar essa decisão. É uma mudança que ocorrerá numa revisão tarifária e a ANEEL definindo, teremos aí um ciclo aí para tomar essa decisão. Perfeito. Obrigada, pessoal. Obrigado, Carol. Muito obrigado, Carol, aí pela participação e pergunta. Pessoal, então não temos mais perguntas. Eu vou encerrando aqui a sessão de perguntas e respostas e passo a palavra, então, para o Gustavo Estrela aqui para as considerações finais e encerramento. Boa tarde a todos aí. Obrigado. Bom, senhores, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no nosso call de resultados. Acho que a gente encerra o ano de 24 com resultados assim, bastante robustos, apesar dos desafios que enfrentamos ao longo de 24, né, seja na geração, falamos aqui sobre o curtailment, seja na distribuição, especialmente com essas mudanças climáticas e os eventos climáticos extremos que vivemos, né, tanto aqui em São Paulo, especialmente lá no Rio Grande do Sul. Acho que a gente mostra aqui muita resiliência na nossa operação, e mostra que a gente está no caminho certo, do investimento que a gente tem feito, trazendo aqui resultados nas nossas operações. A gente segue nessa mesma linha, olhando para frente, com mais 30 bilhões de reais de investimentos, investindo muito em melhoria de rede, investindo muito em tecnologia. A medição inteligente, eu não tenho dúvida que vai trazer um impacto enorme na nossa operação, com reflexos na qualidade para os nossos clientes. Então, acho que a gente segue com essa perspectiva positiva, né, de um ambiente regulatório agora mais estável e previsível, com o avanço da discussão da renovação das concessões, faz com que a gente possa não só operar os nossos negócios atuais da forma como devem ser operados, mas também aqui com potenciais novas oportunidades, caso elas venham ocorrer. Então, mais uma vez, agradeço a participação de cada um de vocês e uma boa tarde a todos.